Crónicas denunciadas. São croniquetas, embora queiram ser crónicas, pelo propósito narrativo a que se propõem, apesar da diminuta extensão daquilo que expressam, além da imediata aparência do que é visto, mas não ouvido, contrariando a expectativa daquele que dispõe este sentido a entender o que vê na entoação das cores e das formas expostas em vários episódios, num discurso mudo, aqui e ali com uma sonoridade figurativa, permitindo desta maneira as croniquetas passarem a ser crónicas denunciadas pela mão do observador e ouvinte, esperando que a diferença com as primeiras se possa desvanecer na contemplação das narrativas que ambicionam alcançar aquela sonoridade formal. O repouso. O repouso é algo fictício, mesmo que se pretenda materializar num estado de imobilidade, também ele inviável em qualquer corpo que pulsa de tensões, ainda que de modo subtil. Não há então repouso possível? Depende isso mais da expectativa do que é o objeto de observação, apesar desse repouso ter sempre a sua expressão no momento em que a serenidade feminina se deseja manifestar. Afrodite Calipígia. Como deusa, não precisa de se mostrar por inteiro, só por partes das partes, que ao repetirem-se ampliam o seu aliciamento encantatório de promessas de delícias amorosas, num permanente jogo de sedução furtiva da entrega, numa folgança de equívocos em que os mortais se vão deixando enredar pelos seus sabidos meneios. Afrodite abandona o Olimpo para também poderes experimentar o lânguido amplexo que só os mortais conseguem alcançar. Media Heroes. Espúria multidão de hominídeos bolsando mentiras para serem tomadas por verdades na construção de cenários dourados, de perfídia e inveja para louvar os mandatários conforme foram instruídos, na desfiguração da realidade, que não é aquilo que devia ser, para que todos pudessem olhar e ver o que deviam, deixando assim de continuar a ser imolados. O erro do cosmos ou a última ceia. Deus não comete erros por não estar no seu ADN, mas os homens podem fazê-lo para lhe agradar, mesmo que estes lhes custem a vida, não a morte, porque a primeira é eterna como a última ceia que propôs a partilha da terra, mais do que do céu. Ao contrário da palavra prometida, continua a ser dos deserdados o sangue derramado, que mesmo depois de passarem o buraco da agulha, em vez do almejado paraíso florido, confrontam-se de novo com uma apocalíptica paisagem dantesca. Foram aqueles que se dizem apóstolos que fizeram a rapina da esperança, tornando ser cada vez mais difícil concretizar o erro do cosmos.
Multiversos e a teoria das cordas. Do paradoxo da eterna repetição chega-se subliminarmente à visão dos multiversos, da teoria das cordas e de outras realidades cósmicas, que se desmultiplicam em paisagens incompletas e coloridas de mundos paralelos, isolados na sua própria singularidade. São matéria e antimatéria que o acaso reuniu para oferecer imagens identificadas no instante virtual, onde o espaço permanece e deixa o espectador vislumbrar o que não vê e que Heisenberg denuncia na incompatibilidade quântica que faz viver e morrer simultaneamente. E assim, aquilo que é imaterial vem numa missão pacificadora acariciar o pensamento da visão paradisíaca daquele universo, berço de todos os outros, serenando a angústia da inteligência que não pode aceitar o paradoxo da eterna repetição. A coluna de Schrödinger. Em que lugar está o capitel cuja coluna assenta numa sanca de uma contradição edificada, onde se abrem óculos, que são janelas, deixando antever escadas, não para subir ou para descer, como o gato de Schrödinger, que afinal não era dele, mas de Galileu, que mesmo amordaçado murmurava: "Eppur si muove". As três faces de Eva. Ao contrário do que é dito nas Escrituras, Deus quis criar primeiro a mulher, mas dada a complexidade do ser, pensou em esboçar primeiro outra criatura, de modo a que os erros naturais do processo criativo fossem aí revelados. Poderia, na sua omnisciência, desistir deste passo, mas o deleite da criação levou a deixar de lado essa possibilidade, além da vantagem de depois a poder vir a utilizar, como foi o caso. Eva foi, pois, concebida para ser um ente perfeito, com múltiplas faces, aqui só com três para não defraudar a fábula da serpente, elas próprias desdobrando-se noutras, tantas, sem que se deixe adivinhar em qual delas se vai revelar. Então o Criador respirou de satisfação pelo agrado que sentiu em ter criado aquela que passaria a ser a mais bela razão da existência. O marinheiro. Eram 3 irmãs, não 4, porque o número ímpar é mais perfeito a permitir a contradição, mesmo que o gajeiro suba mais alto no mastro real. Se uma chorar, as outras também o podem fazer, ou não, sem desdizerem nem o poeta nem o capitão, pois tudo tem uma razão apesar de probabilística, sendo pouco provável as 3 chorarem simultaneamente a 4ª irmã ausente. Então deliberaram dar as mãos, como se de uma roda de bruxas se tratasse, desfazendo o encantamento e ficando em doce e serena contemplação daquela que ali já não estava. Vitória de Samotrácia. Uma vitória é sempre uma derrota para quem está do outro lado, mas que poderia não estar, e assim ser o vencedor do vencido, que então mudou de posição.
Tudo é ganho ou perda simultaneamente, mesmo quando a derrota aparenta ser o contrário da vitória e se contabiliza para um lado ou para o outro. Só que o símbolo de Samotrácia é o projetar de uma vitória daqueles que entraram para a história através das asas desmembradas de Nike, escolhida por Zeus para ser a vitória dos vencidos. Lolita. O próprio nome traz consigo a provocatória candura da mulher criança que desperta o desejo sem propósito, mas com a intenção perversa da manipulação do outro, que sonâmbulo consciente da experiência do prazer equívoco da conquista, que nem chega a ser efêmera, mas que aguça o desejo ébrio de domínio do fingimento da inocência de Lolita, a mulher criança, que o ostenta como troféu que deixa cair descuidadamente, qual migalha do biscoito que não chegou a levar à boca. O xadrez impossível. Se impossível é algo que não se pode realizar, deixa no ar a hipótese de não o ser, e assim o xadrez impossível pode passar a existir, desde que o tabuleiro tenha todas as peças, quer as brancas, quer as pretas, mesmo que estas sejam em botões de várias sortes. Mas o rei xadrez nunca aceitou esta plebeia substituição, e é por isso que nunca mais deixaram de se inventar peões, cavalos, torres, bispos, rainhas e reis. Vitrúvio, Polião, uma e outra vez. Quando as partes não se ligam com o todo, mas se relacionam uma a uma, simetria, tudo se congrega na possibilidade da compreensão do espaço e do modelo. Não há norma sem exceção, diz Vitrúvio no Decem Libri, na procura da contradição do belo no edificado, ele próprio construído de conceitos como a matéria, não da beleza em si, mas transportando-a num contínuo que se contempla não só na arquitetura, mas no cosmos, uma e outra vez. Criação. E Deus considerou corrigir o filósofo, sum ergo cogito, não com o propósito de o diminuir, mas porque a evidência vem demonstrar o contrário. Só existindo é possível pensar. Porém, na sua imensa sabedoria, reconheceu o paradoxo, pois para criar é preciso pensar. Então, declarou lapidarmente: cogito ergo sum. Esta é a ordem da criação. Desnudando-se. O desnudar-se é um gesto íntimo de mulher que se descobre num ato de sedução sem intenção imediata, por não ter ninguém expectante, a não ser no imaginário inconsciente do seu ser, mas também deixa o corpo preparar-se para o sono, cujos sonhos, quem sabe o que podem revelar. E neste banal ato de descobrir-se, a natureza feminina revela o seu poderoso encanto, justificando assim mais um porquê do seu perpétuo fascínio.
A Madonna e o espigueiro. Nesta revelação, que nada justifica, o espigueiro, sempre ortogonal e dolménico, aponta perspectivas íntimas de mulher, como grãos de espiga que germinam em favos, um a um, numa ótica de ludíbrio, para ver a dívida do delicado pé que quer retirar-se do conjunto estranho onde ocasionalmente se veio a enquadrar. Sedução. A sedução pode ser geométrica, pelo rigor que promete de deixar de ser uma ilusão aleatória na garantia do prazer, mais do que celestial e, por isso, enganador, não enquanto durar, por não estar na sua natureza a acabar, enquanto reminiscência de sentimentos emotivos daquilo que foi ou não conseguido de ser um vislumbre da sua finalização. Madre Teresa. Figura recortada, resultado de uma reflexão que se plasma na outra, arquétipo da beleza. Madre Teresa, de explorada e sofrida existência em infernos terrenos, criados pelos ditos seus irmãos, completa melhor a paisagem que se desmultiplica em vários lugares, espelhando os seus encantos por serem os de uma mulher verdadeira.